Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Yahweh é o nome dele. Sejam bem-vindos a mais um estudo da palavra do Eterno Yahweh. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos mais uma vez diante do teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, humildemente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda nessa caminhada final. Nos conceda o Espírito Santo para que ele habite em nós e faça morada em nós. E nos dê entendimento do que for estudado neste momento. É um estudo muito delicado, para que possamos ter conhecimento das Sagradas Escrituras, que é a Tua Palavra, que é a verdade. Continua conosco, Pai, todos os dias de nossas vidas. Salva nossa casa, salva nossa família, salva nossos parentes, salva nossos amigos, salva nossos irmãos da fé. Nos proteja contra as ciladas de Satanás. É o que te pedimos e te agradecemos pelos méritos de Yahushua, o Teu Filho amado, que se rebaixou para nos resgatar da morte eterna. E ao morrer na cruz do Calvário, ele ressuscitou e hoje se encontra do teu lado direito, no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos relatar um testemunho de um advogado que por mais de 16 anos foi instrutor da instituição espírita. O nome dele é Maurício Braga. Então nós vamos aqui relatar o testemunho dele e como ele conheceu a verdade, como ele conheceu verdadeiramente Yahweh, nosso Pai Celestial, através da sua palavra. O título do testemunho dele, de Maurício Braga, é Por que não sou mais espírita? O testemunho de alguém que encontrou o Evangelho segundo a Bíblia, segundo as Sagradas Escrituras. Está escrito, peguem as suas Sagradas Escrituras, vamos ouvir a voz do nosso Pai Celestial. Em Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Yahushua, nosso Salvador, Filho do Altíssimo Yahweh, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. No início de meus estudos da Bíblia, isso já relatando o testemunho de Maurício Braga, ao me deparar pela primeira vez com esse texto bíblico, fiquei muito pensativo, tentando encontrar uma interpretação que sintonizasse a doutrina espírita com a Bíblia. Mas, decepcionado e perplexo, descobri que esse conflito era intransponível. A assertiva era mais taxativa. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Não há brechas ou interpretações. Morrer uma só vez é incabível. Portanto, a teoria da reencarnação, que pressupõe inúmeras mortes do homem. Por mais de 16 anos, o advogado Maurício Braga frequentou uma instituição espírita, tornou-se um instrutor da doutrina. Um dia, precisando de subsídios para suas aulas religiosas, buscou a ajuda de alguém que realmente conhecia a Bíblia. Resultado, ele encontrou a Yahushua, nosso Salvador, nas páginas sagradas da palavra de Yahweh,
nosso Pai Celestial. E hoje é um cristão dedicado a pregar o Evangelho aos seus ex-irmãos da fé. Aqui, ele dá o seu testemunho e mostra as crenças e os equívocos fundamentais do Espiritismo. O testemunho não é um ataque desrespeitoso e, acima de tudo, um convite amigável para um estudo sério da Bíblia ou das Sagradas Escrituras e um posicionamento diante da verdade eterna. A Bíblia contém a verdade divina, lógica e imutável. Diz Maurício: confira você mesmo o Evangelho original. A busca do conhecimento. Ao longo de mais de 16 anos, eu frequentei uma instituição espírita chamada Seara Bendita, da linha kardecista. Seu iniciador foi Allan Kardec. O kardecismo difere de outras linhas da Umbanda e Quimbanda. Embora estas denominações também creiam que os espíritos sejam pessoas desencarnadas, elas têm atuação e objetivos diferenciados e possuem alguns tipos de cerimônia ou rituais, o que o kardecismo não tem. No kardecismo, há uma preocupação muito grande com o estudo do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como a doutrina espírita codificada em uma série de livros, todos de acordo com o Espiritismo, ditados por espíritos, a Allan Kardec e outros. Comecei a frequentar a referida instituição porque entendi, no primeiro momento, que era uma doutrina baseada na Bíblia. As palestras abordavam bastante os evangelhos, embora sobre a interpretação do Espiritismo, assim como o mundo dos espíritos, dentro de uma ótica de aparente justiça divina. Fiz diversos cursos de estudo da doutrina e nos últimos 3 anos já estava sendo expositor, ou seja, dando aulas. A aula era composta de 2 partes. A primeira, de uns 20 minutos, era a parte evangélica, que tinha como base o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a segunda, de uns 40 minutos, era a parte doutrinária, que abordava toda a explicação do que é o Espiritismo, suas características e aspectos, fundamentando-se nas centenas de livros psicografados por dezenas de médiuns. Ao longo daqueles 16 anos, aprendi na instituição espírita e ensinava aos frequentadores dos cursos o seguinte: primeiro, as encarnações e reencarnações teriam por escopo o burilamento do ser humano ao longo dos séculos. A cada reencarnação, aprenderíamos um pouco mais, nascendo, ora como homem, ora como mulher, ricos e pobres, dotados de maiores e menores recursos de inteligência e situação socioeconômica, com possibilidades variadas, enfim, caminhando dessa forma em direção ao aprimoramento de nosso espírito, que seria nossa real essência e corpo até atingir a perfeição. Segundo, viveríamos em estados e mundos diferentes. O mundo espiritual seria composto de esferas diversas, de acordo com padrões vibracionais e estágios diferenciados de elevação ou atraso espiritual. Terceiro, a lei do karma, causa e efeito. Sempre que tínhamos um problema ou passávamos por sofrimentos, na verdade estávamos resgatando, na maior parte das vezes, um mal cometido em vidas passadas. Quarto, o Espiritismo seria o Consolador, prometido por Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, nosso Pai Celestial. Isso está em João 14,16, essa promessa. Pois bem, no início do ano 2000,
fui designado para ministrar aulas da parte evangélica e senti que elaborar os ensinamentos apenas com base no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, estava sendo insuficiente. Tentei robustecer as explicações com os textos da Bíblia, mas tive um pouco de dificuldade de entender, por causa de sua linguagem, que me parecia um tanto complexa. Procurei então o auxílio de alguns expositores mais antigos da instituição espírita. Não obstante o fato de que eu já contava com 16 anos de casa. Mas, com surpresa, constatei que nenhum deles tinha conhecimento da Bíblia, até porque, no seu próprio dizer, não tinham o hábito de lê-la e estudá-la. Estudavam apenas o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Na época, eu sabia que meu irmão Mauro Braga era um profundo estudioso da Bíblia, havia 4 anos, pelo menos. Contatei-o para que me indicasse alguém que pudesse me dar estudos bíblicos. Ele indicou um amigo e irmão da fé, Moisés, que passou a me dar estudos bíblicos na minha casa. Isso durou uns 40 dias. Depois, comecei a frequentar a classe bíblica da Igreja Adventista do Tatuapé, onde meu próprio irmão Mauro Braga dava aulas, como faz até hoje. Trata-se de uma classe bíblica onde ocorre o estudo da palavra do eterno Yahweh, nosso Pai Celestial, todas as quartas-feiras, das 8 às 9, ao longo do ano inteiro. Deixei muito claro desde o início que queria estudos bíblicos com o objetivo aberto e determinado de enriquecer minhas aulas na instituição espírita Seara Bendita, com o que Moisés e Mauro concordaram. E é importante frisar que eu me encontrava satisfeito e plenamente convicto do Espiritismo, ou seja, não estava em busca de alguma verdade nova ou algo que pudesse preencher qualquer vazio em mim. Meu interesse era apenas completar minhas aulas. Pois bem, desde os primeiros estudos da Bíblia, sempre escutei atento e em silêncio, não apenas para evitar entrar em polêmicas ou questionamentos, mas também porque queria estar afastado de qualquer conceito preconcebido. Tinha, com efeito, a intenção sincera de ouvir, refletir e aprender, antes de pretender discordar de alguma interpretação que destoasse dos fundamentos espíritas. No entanto, após 2 meses de aula, comecei a perceber conflitos entre os textos bíblicos e os ensinamentos da doutrina espírita. Isso nada tinha a ver com a interpretação, mas com a própria essência dos princípios. Sentia-me um tanto desconfortável, pois era difícil compreender e aceitar a existência de tais conflitos. Afinal, não é fácil abalar convicções formadas ao longo de 16 anos, calçadas na certeza da plena sintonia entre o Espiritismo e a Bíblia. A princípio, tentei me convencer de que a Bíblia teria uma linguagem figurada, agora complementada ou explicada pela doutrina espírita. No entanto, as divergências, como eu disse, atingiam o fundamento, o cerne, não comportando interpretações, mas apresentando conceitos opostos. O que estaria certo? Tive de refletir bastante para chegar à seguinte conclusão: se a doutrina espírita estava alicerçada na Bíblia, então, ao derrubar a vigência das palavras da Bíblia como fundamento da doutrina, isso derrubaria a própria doutrina. Seria como se tivesse o chão de onde a casa estava construída. Já a recíproca não era verdadeira, ou seja, renegar a doutrina espírita não implicava em abater a Bíblia, mas ao contrário, dar-lhe a perfeita aplicação. O aprofundamento do estudo da Bíblia me trazia uma clareza de fundamentos lógicos muito fortes, um encadeamento perfeito dos planos e da justiça de Yahweh, plenamente
delineados por meio das profecias que aniquilam a possibilidade da tese espírita. Além disso, se mais de 95% das profecias já haviam se tornado realidade com provas científicas, por que os últimos 5% também não se realizariam? E como veremos adiante, a realização dos últimos 5% acaba de fulminar irremediavelmente a doutrina espírita. Convido você para estudarmos juntos a palavra de Yahweh, nosso Pai Celestial, e chegarmos à conclusão de onde está a verdade. Confronto com a Bíblia. A doutrina espírita está fundamentada em 5 princípios. Primeiro, reencarnação. Segundo, estado do homem após a morte. Terceiro, lei do karma. Quarto, médiuns. Quinto, evolução. Creio que o melhor método é seguirmos os princípios básicos do Espiritismo para confrontá-los com os textos bíblicos. Se os conceitos primordiais da doutrina espírita não encontrarem base bíblica, principalmente no que tangem aos ensinamentos de Yahushua, nosso Salvador, o Filho do Eterno Yahweh, então tal doutrina não tem como provir de Yahweh, nosso Pai Celestial. Reencarnação. De acordo com a doutrina espírita, o espírito do homem seria imortal e a desencarnação seria o desprendimento do espírito do seu corpo. Para o espiritismo, o corpo se decompõe enquanto o espírito se dirige às esferas do plano espiritual que sejam adequadas ao seu estágio atual de desenvolvimento. Nessas esferas vibracionais, o espírito passaria um período mais ou menos curto, de acordo com a necessidade de aprendizado e preparação de sua nova encarnação. O objetivo das reencarnações seria promover o burilamento do espírito, que, com as experiências de várias vidas, iria evoluindo até atingir-se a perfeição. Logo de início, em Gênesis, surge a primeira grande controvérsia, não somente do Espiritismo, mas do próprio universo. No início da criação, em diálogo com o homem, Yahweh, nosso Pai Celestial, disse, está escrito, em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em seguida, referindo-se a esse mesmo diálogo, Satanás disse, está escrito, em Gênesis, capítulo 3, versículo 4, é certo que não morrereis, foi o que disse Satanás. Ora, se Yahweh afirma que certamente e não provavelmente morreremos, quem pode contestar essa certeza? Uma pergunta. Mas a pedra fundamental do Espiritismo é de que não morreremos, mas apenas desencarnaremos. Continuaremos vivos, encarnando e desencarnando indefinidamente até atingirmos a perfeição. Aqui devemos ressaltar que a perfeição é um atributo exclusivo de Yahweh, nosso Pai Celestial. E não se diga que o termo perfeição empregado pelo Espiritismo é relativo ou figurado, pois não existe perfeição parcial, ou é ou não é perfeição. Há então, como claramente podemos ver, um sério conflito entre o que o Espiritismo prega e as palavras proferidas no princípio por Yahweh. A afirmação, não morrereis, contém o princípio da imortalidade da alma. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, a palavra do Eterno adverte que a alma que pecar, essa morrerá. Note-se que o profeta não se refere ao corpo físico,
mas especifica expressamente a alma, definindo-a como mortal. Quem é mortal então, de acordo com a Bíblia? Só Iarro é imortal. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16, que Iarro é o único que possui a imortalidade. Somente ele, o nosso Pai Celestial. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, é ainda mais contundente quando trata do sacrifício de Yahushua, nosso Salvador, o filho de Iarro, dizendo que, de uma só vez, com sua morte, ele pagou por nossos pecados. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Yahushua, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. No início de meus estudos da Bíblia, isso relatando Maurício Braga, ao me deparar pela primeira vez com esse texto bíblico, fiquei muito pensativo, tentando encontrar uma interpretação que sintonizasse a doutrina espírita com a Bíblia. Mas, decepcionado e perplexo, descobri que esse conflito era intransponível. A assertiva era muito taxativa. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Não há brechas ou interpretações. Morrer uma só vez é incabível. Portanto, a teoria da reencarnação que pressupõe inúmeras mortes do homem. Pior ainda, para essa teoria, quando analisamos a continuação do versículo, vindo depois disso o juízo. Ora, como ampla e detalhadamente explicado na Bíblia, se após uma única morte há um único juízo em 3 fases, que definirá o destino de todas as pessoas. Então, como se coadunar a tese de múltiplas mortes e reencarnações até que o espírito atinja a perfeição? Outra pergunta. Pela doutrina espírita, não há uma só morte, mas várias e indefinidas, assim como não há um só juízo, mas vários, de certa forma, já que após cada desencarnação há uma definição do novo destino ou da nova vida que o espírito vai seguir em direção a uma almejada perfeição. A prevalecer tal entendimento, o ensino bíblico é praticamente inutilizado. Do mesmo modo que o próprio sacrifício de Yahushua na cruz do Calvário é anulado. Como explicar a promessa de Yahushua de que voltará uma segunda vez para resgatar os justos, vivos e mortos? Outra pergunta. Se a própria pessoa pudesse pagar os seus pecados através do resgate ou lei do karma em novas reencarnações, como sugere o Espiritismo, e se por suas obras crescesse até adquirir o direito ao convívio com Iarro por atingir a perfeição, então Yahushua, de acordo com essa tese, não quitou nossos pecados com sua morte na cruz do Calvário. Não é nosso intercessor único junto ao Pai Celestial, Iarro, e não virá nos buscar no dia da execução do juízo, até porque nem juízo final haveria. Se a tese do Espiritismo pudesse prevalecer, o santuário terrestre e principalmente o celestial, imprescindível estudar este assunto na Bíblia, com todo o seu profundo significado de sacrifício de um ser inocente e puro, Yahushua, para saldar os pecados do homem, preconizando a primeira vinda de Yahushua, viraria uma história de mentira. Quem estudar a Bíblia verá com seus próprios olhos a profundidade, a verdade e a bênção contidas nos rituais do antigo santuário terrestre, criado por ordem expressa de Yahweh, em benefício da salvação do ser humano. Como
prenúncio de que só através de Yahushua, o seu Filho, nosso Salvador, encontraremos o perdão dos nossos pecados. Há ainda a promessa de Yahushua de que ressuscitará os crentes no último dia. Isso está em João, capítulo 6, versículo 54. Deixando claro e expresso que haverá ressurreição e não reencarnação, bem como que haverá um último dia, um ponto final em uma única existência. Isso novamente lança por terra a possibilidade de reencarnações até a perfeição. Uma vez mais, entre tantas, Yahushua, nosso Salvador, o Filho de Yahweh, é explícito. Está escrito em João, capítulo 5, versículo 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Denota-se com profunda ênfase que haverá apenas uma ressurreição e apenas um juízo para cada pessoa. É importante frisar que esses são ensinamentos do próprio Yahushua, nosso Salvador, o Filho do Eterno Yahweh, que se encadeiam com todo o plano de salvação revelado na Bíblia. Daí a evidência da farsa do Espiritismo e sua premeditada, sutil e ardilosa intenção de desviar-nos do plano de salvação engendrado para nós por nosso Criador. Mais adiante veremos o que está escondido por trás dessa tragédia. E a morte? O que é então? Diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7: E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Yahweh, nosso Pai Celestial, que o deu. O corpo volta ao pó, e o fôlego da vida retorna a Yahweh. O Criador apenas retira da pessoa a vida que lhe havia emprestado ao nascer. Tomemos uma lâmpada perfeita, pronta para iluminar. Como exemplo, quando a eletricidade, que é energia, chega a ela, produz luz. Desliguemos a corrente. O que acontece? A lâmpada se apaga, pois ela não tem luz própria. Para onde foi a luz? Apagou-se, não existe mais. A energia voltou à usina geradora e a lâmpada vira um corpo inerte. Pois bem, o ser humano, a alma, é como a lâmpada. Ele precisa de energia divina, ou seja, o fôlego da vida, para torná-lo alma, que é pessoa vivente. Se essa energia é cortada, ele morre. A luz se apaga, a alma vivente perece, não existe mais. O princípio luminoso voltou à grande usina geradora, que é o nosso Pai Celestial, Yahweh. E o espírito volte a ele, a Yahweh, que o deu. Estado do homem após a morte. Após a morte, segundo a doutrina espírita, o espírito permaneceria num estado chamado de erraticidade, onde ele ficaria imantado ao local ou esfera compatível com seu estado de evolução. Tal doutrina ensina que existiria um plano espiritual, cidades compostas de estruturas próprias e características para abrigar tais espíritos desencarnados, que se preparam para as novas encarnações, de acordo com sua necessidade de aprendizado e crescimento espiritual. Receberiam programações de vida, gênesis, potencialidades, enfim, para suportar as provas e expiações porque teriam de atravessar em sua próxima vida, encarnando, na encarnação. Vejamos o que a Bíblia diz acerca do que fazem ou sabem os mortos. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6.
Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Está escrito em Salmos, capítulo 115, versículo 17. Os mortos não louvam ao Eterno, nem os que descem ao silêncio. A elucidação bíblica é diametralmente oposta à doutrina espírita. Os mortos não sabem coisa alguma e não ficam aguardando reencarnações. Eles tão somente aguardam o dia da execução do juízo, quando ressuscitarão para a vida ou para a condenação. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 16 a 18. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Yahushua não foi ressuscitado. E se Yahushua não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo também os que dormiram em Yahushua, nosso Salvador, estão perdidos. Aqui podemos constatar claramente que a tese da reencarnação não encontra base bíblica, mas ao contrário, contestação bíblica. A palavra de Yahweh expressa que seu filho Yahushua ressuscitou, e não que reencarnou. E ressuscitou para voltar uma segunda vez, com o objetivo de resgatar, buscar os justos, vivos e mortos, como revela a Bíblia. Essa passagem bíblica pode explicar aos que não acreditam que, se não fosse possível a ressurreição dos mortos, quando da volta de Yahushua nos céus, também não seria possível crer na possibilidade da nossa salvação ou daqueles que morreram acreditando nessa verdade. O princípio da reencarnação traz em seu interior a negação da verdade cristocêntrica. Este talvez seja o seu maior e mais disfarçado perigo. Pregar que o ser humano não precisa de Yahushua para se salvar, mas apenas de si próprio, que ele, por meio de suas próprias obras, pode evoluir e chegar à perfeição, que Yahushua não resgatou nossos pecados, mas o próprio homem os resgata através das suas reencarnações, que Yahushua não é o caminho, a verdade e a vida, mas sim as reencarnações o são. É perigoso isso, viu, meu irmão, minha irmã? E contra o que está nas Sagradas Escrituras. Vamos falar agora sobre a lei do karma. De acordo com a lei do karma, também chamada de causa e efeito, todas as nossas ações ficariam como que gravadas em nossa ficha espiritual, de forma que tudo o que passamos em nossa vida atual seria resultado, direto ou indireto, de nossas ações em supostas vidas anteriores. Nossas más atitudes gerariam consequências que deveriam ser resgatadas. Exemplo: se um ser humano tem deficiência em uma das mãos, seria provável consequência de mau uso de sua mão em vida anterior. É de se crer que um assunto tão importante e decisivo em nossa vida deveria ser objetivo de abordagem na Bíblia, até como forma de consolação para suportarmos nossas mazelas, e, com efeito, o é. Só que em sentido oposto, contrariando a lei do karma, preconizada pelo Espiritismo. Lemos em João, capítulo 9, versículos de 1 a 3, está escrito: E passando Yahushua, nosso Salvador, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Yahushua: Nem ele pecou, nem os seus pais,
mas foi para que nele se manifestasse as obras de Yahweh. Ora, esta seria uma grande oportunidade para Yahushua confirmar que a cegueira de nascença daquele homem teria sido imposta por Yahweh, como consequência de atos anteriores dele próprio. Até porque, aparentemente, não há causa para tal mal, já que veio desde o seu nascimento. No entanto, Yahushua deixa claro que o inocente pode ser atingido pelo pecado, sim, mas não por uma determinação de Yahweh. Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Yahweh perdoa o pecado, mas não elimina as suas consequências. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 7, está escrito que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Gálatas capítulo 6, versículo 7 está escrito: não vos enganeis, Yahweh não se deixe encarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Os males são consequências do pecado, e Yahweh apenas não interfere, porque ele marcou um dia em que vai intervir definitivamente e decisivamente o dia do juízo final. Médiuns. O que seriam os médiuns segundo o Espiritismo? Seriam os intermediários entre os espíritos desencarnados e as pessoas. Pela doutrina espírita, todos seríamos médiuns, cada qual com seu dom, cujo estado de desenvolvimento seria diversificado. As pessoas serviriam para intermediação de espíritos diversos. O Espiritismo chega a dizer que há quase uma necessidade, em certos casos, de desenvolver esses dons ou essa mediunidade, mediante o estudo e o trabalho nas casas espíritas. Partindo da premissa que a atuação dos médiuns serviria para interpretar ou traduzir o que os espíritos nos têm a transmitir, e na hipótese de que complementassem, explicassem, esclarecessem as mensagens celestes, lembrassem os ensinamentos do Mestre Yahushua, nosso Salvador, obviamente deviam receber toda a bênção divina e ter um tratamento específico na Bíblia. Outra vez, assim ocorre, realmente os médiuns têm um tratamento específico na Bíblia. Note que em algumas versões a palavra necromante é traduzida como médium. Está escrito em Levítico, capítulo 19, versículo 31: não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros, nem os busqueis, para não ficardes contaminados por eles. Eu sou Yahweh, vosso Criador. Em Levítico, capítulo 20, versículo 6, está escrito: quanto àquele que se volta para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio do seu povo. Está escrito. Aqui tem outra versão, em outra tradução, em Levítico 26. O homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro certamente será morto. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos,
pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Eterno. E é por causa destas abominações que o Eterno, teu Criador, Yahweh, os lança fora de diante de ti. Em Isaías capítulo 8, versículo 19, está escrito: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo ao seu Criador, Yahweh? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Como claramente se pode depreender, se Yahweh abomina os médios desta forma, obviamente é porque as manifestações mediúnicas são provenientes do mal. Não se discute, assim, a existência em si das manifestações mediúnicas, mas sim sua origem e autoria. Com efeito, não há uma passagem na Bíblia sequer que seja silente quanto aos médiuns, mas todas atacam frontalmente. Como aceitar então uma doutrina cuja prática depende de um fundamento abominado expressamente por Yahweh, nosso Pai Celestial? Não tem como, meu irmão, minha irmã. Não tem como. Se é segundo o Evangelho, então está baseado na Bíblia. Não pode existir conflitos. Evolução. O Espiritismo, como visto, ensina que a morte não existe, que o espírito do homem é imortal e que atravessa encarnações indefinidas em direção à perfeição. A seguinte máxima do Espiritismo bem define sua forma de ver a evolução do espírito. O espírito nasce no mineral, dorme no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Ele dá a entender que o espírito usaria vestes de diferentes naturezas em suas peregrinações evolucionistas. Mas, em Eclesiastes, nos defrontamos com a verdade incontestável de que os homens não são uma encarnação em fase mais adiantada do que os espíritos dos animais, mas ambos morrem uma só vez, retornando ao pó. Está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículos 19 e 20: pois os que sucedem aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos brutos. Uma e a mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e o homem não tem vantagem sobre os brutos, porque tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. A Bíblia é precisa em esclarecer que o homem foi criado originalmente para não morrer, mas para viver eternamente na presença dele, de Yahweh, nosso Pai Celestial. Mas com o pecado vieram a dor, o sofrimento e a morte. Como por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem, que é Yahushua, o perdão veio ao mundo. Basta primeiro crer em Yahushua, nosso Salvador, e após isso seguir seus passos, ou seja, obedecendo os seus mandamentos e as suas orientações. Fazer sua vontade, cumprir seus mandamentos para viver eternamente com Yahweh. Outras contradições. É importante abordarmos alguns outros aspectos da doutrina espírita que contrariam a Bíblia. Para começar, os livros doutrinários do Espiritismo ensinam que o diabo não existe, mas apenas espíritos obsessores, influenciando e causando mal. O Espiritismo tenta nos induzir a um erro grosseiro, bastando lembrar que a Bíblia menciona centenas de vezes a existência do diabo ou Satanás e seus demônios, que são os anjos caídos, que se rebelaram contra o Criador dos céus. Como exemplo, citamos a passagem em que os discípulos pedem a Yahushua que explique a parábola do joio no campo. E o mestre esclarece com todas as letras cada uma das figuras utilizadas na parábola. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim
do mundo, e os celeiros são os anjos. Isso está escrito em Mateus capítulo 13, versículos 37 a 39. Ainda como demonstração de absurdo dessa tentativa ilusória, é importante ler Mateus capítulo 4, verso 1, Mateus capítulo 25, 41, Lucas capítulo 4, versículo 2, Lucas capítulo 8, versículo 12, João capítulo 6, versículo 70 e 44. João capítulo 13, verso 2, Efésios capítulo 4, versículo 27, Efésios capítulo 6, versículo 11, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, Tiago capítulo 4, versículo 7, 1 João capítulo 3, versículo 8, Judas capítulo 9, Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Depois vocês dão uma analisada nas Sagradas Escrituras de vocês para confirmar o que está escrito. E nem se pense em dizer que o diabo e Satanás sejam figuras imaginárias ou personagens ilustrativos, porque a Bíblia é muito vasta e explicativa acerca da origem do pecado e todo o desenvolvimento do mal engendrado pelo anjo caído Lúcifer, também chamado Satanás. O Antigo e o Novo Testamento são ricos em demonstrar a influência e o trabalho de Satanás como ser individual, existente e concreto, mantenedor do mal e do sofrimento humano, auxiliado pelos outros anjos caídos, os demônios, que usam as pessoas que entram no meu templo e no seu templo para nos usar. E a maioria das pessoas não conhece e não sabem que nós somos que nem marionetes diante deles. Os anjos do bem, que são do lado do Yahweh, nosso Pai Celestial, e os anjos do mal, que são os demônios do lado de Satanás, não são espíritos desencarnados, como ensina a doutrina espírita. Eles têm outra natureza. Na verdade, anjos são seres criados por Yahweh, superiores ao homem em força e poder, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dotados de livre-arbítrio, como o homem, eram todos bons e muitos se tornaram maus segundo as escolhas que fizeram. Ou seja, decidiram ficar do lado de Satanás, de Lúcifer. O site da Federação Espírita Brasileira, convidando o usuário a conhecer o Espiritismo, faz uma série de considerações que foram compiladas da doutrina espírita, merecendo destaque alguns de seus pontos mais importantes. Segundo os espíritas, o Espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec. Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Yahweh. Revela o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da existência terrena, qual a razão da dor e do sofrimento. É o Consolador prometido que veio, no devido tempo, recordar e complementar o que Yahushua ensinou. Ora, a Bíblia contém todas as leis reveladas por Yahweh, sejam de natureza física, espiritual ou ética. Quantos às leis físicas, por exemplo, a Bíblia chega ao ponto de especificar os alimentos que devemos ou não ingerir para ter saúde e bem-estar. Leia em Levítico, capítulo 11, está lá bem claro. Quanto às leis espirituais ou éticas, a maior, mais abrangente, imutável e eterna está em Êxodo, capítulo 20, os mandamentos, os 10 mandamentos. Note-se que os 4 primeiros trata-se da nossa relação com o Yahweh, do nosso amor ao Criador. E os 6 últimos da nossa relação com outras pessoas, ou seja, do nosso amor ao próximo. Por isso que foram feitas em 2 tábuas de pedra. Amar ao Criador em todas as formas e amar ao próximo como a ti mesmo. É importante lembrar que a lei maior
apesar das vãs tentativas humanas, permanece inalteradas, imutável e em plena vigência. Assim é que Yahushua, nosso Salvador, Filho do eterno Yahweh, nosso Pai Celestial, disse acerca do cumprimento da lei. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de um modo nenhum passará a lei, um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, eu tenho que guardar e tenho que ensinar corretamente. Não só eu, todos nós. Em Lucas, capítulo 16, versículo 17, está escrito: é, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Está evidente, pois, que não há lei nova a ser revelada. É pior ainda quando se altera a lei original e verdadeira, como, por exemplo, a versão espírita sobre a origem e o destino do ser humano através das reencarnações, em contradição com Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. O que dizer então de conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Yahweh, nosso Pai Celestial? Yahweh fala de si e por si, ninguém mais, e somente na Bíblia. Ele é eterno, imutável, único, onipotente. Quanta irreverência falar em conceitos novos a respeito de Yahweh. Por fim, a alegação de ser o Consolador prometido por Yahushua é derrubada pela própria complementação do texto inserido no site e nos fundamentos da doutrina espírita, que veio no devido tempo recordar e complementar o que Yahushua ensinou. E destaquemos que Yahushua identificou o Consolador em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, ele deixou claro que o Consolador é o Espírito Santo e que faz parte da divindade. Assim, não há o que se falar em espíritos superiores. Vamos ler o que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Está escrito: pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Yahweh, ninguém as compreendeu, senão o espírito do próprio Yahweh. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, mas sim o espírito que provém de Yahweh, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Yahweh, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Esta passagem mostra que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Yahweh, é o Espírito do próprio Criador, é o que está escrito no texto. Agora vejamos o que ensina 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Está escrito: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando erreis, gentios, vos desviáveis para ídolos mudos, conforme ireis levá-los. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Yahweh, diz: Yahushua é inátema, e ninguém pode dizer: Yahushua é o Eterno, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Eterno é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Yahweh que opera tudo em todos.
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O Consolador é, assim, Iarro, sobre a forma do Espírito Santo. Fica definitivamente esclarecido que o Consolador não é uma doutrina, o Espiritismo, ou um conjunto de espíritos, espíritos superiores, obsessores ou de outras diversas escalas, mas um só é o mesmo Espírito, Iarro. Voltemos agora a João, capítulo 14, versículos 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Complementando, lemos em João, capítulo 16, versículo de 7 a 16. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, que é Satanás. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vô-lo anunciará. Um pouco, e já não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis. Yahushua expressamente identifica o Consolador e sua missão. É o Espírito Santo que tem a missão de lembrar o que Yahushua nos disse a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Nessa passagem, Yahushua deixa claro que o Consolador não falaria de si mesmo, ou seja, não traria leis e conceitos novos, mas diria tudo o que ouviu de Yahushua anunciando o juízo que há de vir. Não ia criar coisas novas. O Espiritismo não pode, portanto, ser o Consolador na medida que, ao invés de lembrar o que Yahushua ensinou, contraria, muda, altera, cria conceitos e leis novas. Muito pior, o Espiritismo ensina que Yahushua seria um espírito muito evoluído, governador do planeta Terra. Esta parte da doutrina é extremamente grave e antibíblica, pois tenta reduzir o Filho do Eterno Iarro à condição de mero espírito evoluído. Isso é muito delicado, meu irmão, minha irmã, e perigoso. A Bíblia é por demais expressa quando inúmeras vezes faz a declaração de que Yahushua é filho do Criador, né? Como ele é filho do Pai Celestial, é que nem filho de rei, é príncipe, né? Parte da divindade e não meramente um espírito evoluído. Eu e o Pai somos um, disse Yahushua em João capítulo 10, verso 30. Lembrando que, aqui ele está falando não que são uma única pessoa, não. É em termos de autoridade. Como poderia o Consolador ser o Espiritismo? É absurdo. Quem poderia tentar reduzir a divindade de Yahushua, se não o inimigo, o diabo, Satanás? Quem poderia ter interesse em induzir-nos a pensar que por nossas próprias obras e reencarnações obteríamos a salvação e chegaríamos a uma imaginária e irreal perfeição? Perfeição igual a de Yahweh, nosso Pai Celestial.
senão o próprio inimigo, o diabo e Satanás? Claro que sim. Quem poderia engendrar uma forma sutil de nos desviar do plano de salvação elaborado por Iarro antes da criação da humanidade, senão o inimigo, o diabo, Satanás? Só ele. Esse plano foi meticulosamente anunciado nos rituais do santuário e consumado na morte de Yahushua na cruz do Calvário, evidenciando que o modo de salvação e a fé em Yahushua está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conclusão. O Espiritismo é uma doutrina sutilmente construída com o objetivo de desviar o ser humano do plano de salvação. Na medida em que nega Yahushua como nosso único intercessor perante o Pai, está lá muito claro, ninguém vem ao Pai senão por mim, e cria uma gama de entidades intercessoras e espíritos superiores, personalidades inexistentes. Suas premissas aparentemente trariam conforto. Sua intenção é nos iludir com uma argumentação irreal. Tenta nos levar a crer que não há problema de errarmos nesta vida, pois teríamos inúmeras outras vidas, encarnações, para corrigirmos nossas faltas e nos aprimorarmos espiritualmente em direção à perfeição. Se tal ideia fosse verdadeira, não haveria razão para qualquer preocupação com a santificação espiritual nesta vida. Pela perspectiva espírita, nossa fé em Yahushua seria limitada ao vê-lo como simples espírito muito evoluído e não como parte da divindade que ele é. Dessa maneira, todo o plano de salvação preparado com amor por Iarro, nosso Pai Celestial, para nós seria desvirtuado e milhares de seres despencariam abismo abaixo por se apegarem aos ensinos frágeis da doutrina espírita, ao invés de se apoiarem nos braços fortes de nosso Mestre e Salvador, Yahushua. Naturalmente, o inimigo encontrou uma forma sutil de iludir as pessoas sem atacar frontalmente a verdade cristocêntrica. Ele camufla sua tese, adotando o Evangelho como base de sua doutrina, mas introduz interpretações contrárias ao contexto bíblico. Note-se que ele não nos chama a falar de coisas mundanas, mas nos convida a estudar o Evangelho, só que à sua maneira, sob sua interpretação, com os seus enganos, contrariando as Escrituras Sagradas. É uma estratégia, sem dúvida, muito sagaz. Por isso mesmo, tem iludido multidões. O inimigo oferece um cardápio variado de teses, seitas e religiões para todos os gostos e níveis intelectuais nos dias atuais, mas o Espiritismo é sua obra-prima. Passei 16 longos anos estudando, aprofundando-me e crendo cada vez mais estar no local certo, mas estava sinceramente errado. Hoje vejo para que trilhei por tantos anos caminhos do Espiritismo. Foi para que agora, com o estudo da Bíblia, eu pudesse levar aos meus amigos a outro lado da moeda, aquele da realidade e da verdade, desmistificando o erro. Fui preparado para falar sobre a doutrina espírita e agora estou em condição de, com o auxílio do Espírito Santo, contestá-la. A principal mensagem que quero levar aos meus amigos espíritas é: estudem a Bíblia. Como podem, assim como eu fiz? Acreditar num livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, se jamais estudar o Evangelho, ou seja, o original que deu base ao derivado? Uma pergunta. Não precisam e nem devem simplesmente acreditar no que falo aqui, mas precisam e devem estudar, não apenas ler a Bíblia. Após esse estudo, constatarão, como eu constatei, que o Espiritismo torna a Bíblia um livro supostamente figurado, fantasioso, ultrapassado e até mentiroso. Mas tenho a certeza que perceberão, como eu percebi, que a Bíblia contém uma verdade divina, lógica e imutável,
que revela ser o Espiritismo uma doutrina irreal, fantasiosa e enganadora. Espero sinceramente que minha experiência e meu testemunho possam colaborar para a obra de nosso Pai Celestial, Iarro. Peço a Iarro que me abençoe nesta nova fase de peregrinações para levar esta mensagem a todos quanto puder. Maurício Braga. Então, meu irmão, minha irmã, muito interessante esse testemunho. É claro que a intenção não é ofendê-los, a intenção não é afrontá-los, mas sim esclarecer a verdade. A verdade, meu irmão, não está em mim, não está em vocês, está nas Sagradas Escrituras. Eu sempre deixo isso muito claro nos meus vídeos. Estudem, comparem. Se o Espiritismo é conforme o Evangelho, compare. Não pode haver divergência, não pode haver contradições. Então, nós seremos cobrados. Nós temos que examinar as Sagradas Escrituras para que nós não sejamos enganados. Satanás existe, meu irmão, minha irmã. Os espíritos existem, tá? Não espíritos de seres humanos que dormem, que morrem, não. Mas espíritos que são anjos caídos, que usam as pessoas como marionetes. E nós nem sabemos aqui, assim como está em Mateus, quando Pedro foi usado pelo próprio Satanás e não percebeu. E como eu me blindo? Pedindo o Espírito Santo todos os dias para que ele habite em mim e em você. E ele habitando em nós vamos conseguir estudar, orar, vencer o dia a dia. Espero, meu irmão, que tenha sido esclarecedor esse testemunho do irmão Maurício Braga, que por 16 anos foi instrutor da instituição Espiritismo. Fique na paz do nosso Pai Celestial. Iarro é o nome dele, é o nome do Criador. E que as bênçãos dele caiam sobre nós sem medidas. E toda a honra e toda a glória ao nosso Salvador Yahushua, o Filho dele, que se fez carne, se rebaixou. Em Salmos diz que nós fomos feitos um pouco abaixo dos anjos. Ele se rebaixou abaixo dos anjos para nos resgatar da morte eterna. Toda a honra e toda a glória para ele. Um beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. E que as bênçãos continuem caindo sobre nós sem medidas. Amém.